O que é uma união, né, de a possibilidade de pensar isso em Nietzsche, em Heidegger, não como a mesma coisa, mas como um certo movimento comum, é essa liberdade destacada da ação. Nietzsche deixa, acho que a Amanda passou por aí, de certa maneira, que toda moral, todo código moral é heterônomo, né? Se disse a moral de um outro, né? A lei de um outro, a conduta de um outro. Daí está toda a negação de si, né? Toda a negação desse movimento. Uma coisa parece que é isso. Você poderia comentar uma consideração assim, do que eu senti de comum nos trabalhos é que aparece essa tensão, né, da utilidade e da desvantagem como a vida como sendo um movimento, essa deveniência, né, que você falou, Marcelo, de que é necessário fincar pé. E isso tem o caráter desvantajoso na medida em que, quando você finca a pé, não só você está fixando verdades, mas também você está abrindo a possibilidade para aquela diferença ilusória que, por um lado, permite todo o conhecimento e toda produção, permite a vida como a gente concebe assim, cotidianamente, por um lado, e por outro lado, nesse fincar-pé a gente abre espaço para um ressentimento, para uma culpabilidade, para uma esperança naquele sentido que Nietzsche rejeita, né? Por essa ilusão não só a gente constrói mundo, né? e produz verdade, cria moral, como a gente também se perde. E acaba negando a vida, colocando nela para a gente poder se estabilizar nela, a gente se firma fazendo da vida algo que ela não é. Uma coisa nesse sentido. Bom, enfim, acho que cada um dos três trabalhos, de uma forma ou de outra, percorreu justamente esse caminho, né? Em que medida uma ilusão ela é útil para a vida, né? Nós só somos humanos, nós só estamos aqui por causa disso, mas a reboque vem toda uma série de desvantagens, né, que estão na raiz de todo tipo de mazela e inconveniente que a gente encontra todo o tempo. Né? Então, se algum de vocês quisesse falar um pouquinho mais disso, de como essa articulação... Você falou que eu falei uma coisa, agora uma frase. Ela falou pouco, a Amanda que não falou também. E depois Marcelo também, claro. Pode falar. Não, eu acho exatamente isso. Esse é o meu objetivo e eu vi isso como eixo também. Agora, o que me parece quer dizer, a tua reconstituição foi muito interessante, Dax. No movimento mesmo de ficar pé que é necessário, você produz eixos fixos e esses eixos acabam, então, como você definiu metafísica, né? Acabam tomados como critério para você definir bem e mal, certo e errado, né? O que eu acho, especialmente no jovem Nietzsche, é que a própria vida vai cuidar, através do seu movimento incessante de transformação, vai cuidar de mostrar para o homem que esse eixo não é tão fixo assim, que esse eixo não é critério propriamente. Ela mesma vai forçá-lo, através do seu movimento mais próprio, deveniente, vai forçá-lo a rever esses elementos fixos e fixar outros. É o que Nietzsche vai dizer. Ai do homem que não cria em torno de si horizontes para que viva no interior deles, esquecido do que vida é mais propriamente. Mas ai também é a continuidade de um parágrafo que eu usei, né? Ai também daquele que não é forte o suficiente para incorporar nesse horizonte elementos os mais distintos. Então eu acho que a questão mesmo que está em jogo é o ponto, a medida certa, né, da incorporação. Eu pensei numa imagem engraçada agora, estava falando a coisa do devir. Tem um rio, mas não tem nada a ver com o Heráclito. Né? É como se a vida fosse assim, um rio que para a gente atravessar a gente tivesse que ir saltando pedras. Né? Só que a gente temesse o salto e a gente não pode carregar a pedra, que a gente está agora se fixando
fixando e levá-la junto. Então a gente acaba ficando naquela mesma e não atravessa. Né? Me veio assim, de repente. A ideia é essa mesmo. É de que é sacrificante mesmo, é difícil, é crucial. Esse momento do salto é crucial. Esse momento no qual você aceita isso que a vida te oferece, quer dizer, aceita a necessidade, a tarefa de trazer para o teu horizonte, já até então, de sentido e significado, já até então sedimentado, trazer para ele novos sentidos, novos significados, né? Essa tarefa é hercúlea, é sacrificante. Uma nova pedra, né? Mas sem a pedra a gente não atravessa. É isso. O Nietzsche diz também num desses que os homens mais fortes, os mais potentes, eles se locomovem de salto em salto no pico das montanhas. Né? Só que também quando cai, a queda é muito radical também. Né? Dionisíaca. Você quer fazer uma pergunta? Ele falou em 2 momentos, o aqui e o seguinte. Eu queria saber a perca de referência. Tá, que você não vai deixar mais tu perguntar nada pra mim, não. Isso é meu bag. Aqui pode tudo, só não vai passar no meio-dia. Então, justamente, esse foi a escassez da tradição dos tempos atuais, a perda de referência do homem. Referência. E que o homem contemporâneo ele fabrica como um refúgio que ele possa ir. Eu queria que você falasse um pouco dessa perda de referência do homem. Também você fala assim, reconstruir e esquecer o passado na hora certa. E isto é conservar-se. Tá, então vamos tentar reconstituir a tua questão. Vê se, você está falando de um mundo contemporâneo, né, no interior do qual existe uma perda de referência. Uhum. Porque assim, a educação não está mais nos pais, entendeu? Hoje ele liga a televisão, está um especialista falando aquilo que ele iria perguntar para os pais. A perda de referência como pai, uma família, entendeu? Entendi. A perda de papel da família hoje. Entendi. Olha só, o Walter Benjamin... Reconhecimentos, né, de especialistas. Vamos falar um pouco sobre isso, assim, você vai vendo se isso te interessa. Né? O Walter Benjamin, eu acho que o Walter Benjamin talvez seja um pouco melhor para a gente falar sobre isso. Né? Ele vai dizer que um dos problemas da contemporaneidade do século XX, pelo menos até onde ele viveu, né, primeira metade, é uma ruptura com as tradições, com as histórias, com as histórias, né? Com os relatos, com a sabedoria, né? Que se passava antes de geração em geração. Isso tem a ver com o que eu falei agora, né? Com a necessidade de lidar de forma certa com esse foi. Não pode ser excessiva. Né? Mas o Walter Benjamin vai falar das histórias contadas de pai para filho, de avô para neto, né? E de como é que era no interior dessas histórias, que sentidos e significados eram passados de geração a geração, no sentido de facilitar a vida daquele que as recebia. Ou seja, de mediatizar a relação desse ente com o real. Né? O real e suas imprevisões. Né? Então, nesse sentido, tanto Nietzsche como Benjamin estão cobrando exatamente essa palavrinha que você falou, referência. Estão cobrando o retorno à referência. Tem motivos diferentes para isso, mas ambos estão cobrando retorno à referência. Como, volto a dizer, como caminho, como método através do qual você fortalece o ente, o homem. Faz com que ele esteja mais apto, mais capacitado a lidar com a vida, entendendo a vida como algo imprevisível, sempre imprevisível. Né? O mundo contemporâneo, como você disse, de alguma maneira, deu as costas, deu de costas, né, de ombros, né, para essa necessidade. E lançou-se, né, numa espécie de relação fluida, intensa, imediata com o real. Né? O Benjamin Nietzsche vai dizer, essa relação imediata com o real é mortífera, é aniquiladora. Né? Então você tem que retomar assim, tradições e histórias, menos pelo que elas são, ou seja, menos pela verdade propriamente delas, que em verdade todas elas são estratégias, né? Podem ser igualadas, né? Deus, coisa em si,
corpo, fisiologia. O Nietzsche vai dizer eu mesmo, talvez, mais uma perspectiva. Né? Nietzsche, perspectiva. Tudo isso é igualado como mediação necessária para que o homem lide com a vida. Então, no primeiro momento, eles estariam falando para o mundo contemporâneo, sim, né? Alertando para a necessidade da retomada de referências. E responde mais ou menos? Poderia falar disso aí um tempão, assim, porque é o que eu estudo mesmo. Né? Mas o Dax não vai deixar, sabe disso, né? Não, deixa eu esqueci uma coisa que eu sempre falo, eu esqueci de falar na abertura, mas é que sempre procura ter um ambiente mais formal possível. Controle rígido demais de tempo. Enfim, para que a coisa flua assim, mais de uma maneira mais tranquila. Mais alguma pergunta? Os participantes, se alguém quer fazer uma pergunta, uns para os outros. Não? Então tá ok. Bom, agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Né? A gente conta com a presença de todos na mesa da tarde, 14 horas. Perigo, salvação do esquecimento do ser. Seguir essa mesa do Coffee Break é a palestra da sua Casa Nova.